Oi, pessoal. Vamos agora falar da atividade 2 da apostila São Paulo Faz Escola. Bom, esta atividade vai trazer um trecho de uma das crônicas do Machado de Assis, que foi um escritor muito importante da língua portuguesa, que viveu aí nos anos de 1800 e alguma coisa que eu não lembro agora, tá? E, bom, vocês vão ler. Algumas coisas vão ficar muito confusas para vocês no momento, porque esse é o foco exatamente da atividade. A língua portuguesa, ela mudou muito do século XVIII para o século XXI, tá? E se você pegar, por exemplo, textos de antes do século XVI, XV, vai ter mudado mais ainda a ponto da gente nem entender. Tá? Então a língua ela é viva, ela está em constante mudança. O tempo todo algumas palavras caem em desuso, enquanto outras palavras surgem. Se você pegar um dicionário, por exemplo, de 1901, vamos supor, 1902, 1800 e alguma coisa, não vai ter a palavra deletar. Por quê que não vai ter? Porque deletar surgiu junto com a informática, com os computadores. Então, se não existia computador, não existia a palavra delete, né, de deletar ali da informática, então não tinha a palavra deletar no português também. Então, novas palavras surgem, palavras antigas caem em desuso. Vou contar aquela história para vocês que eu já contei e vou contar aqui de novo, para quem não ouviu ainda. Lembra que eu falei que eu trabalhava numa clínica e uma senhorinha chegou atrasada para a consulta e falou assim: "Ai, filha, desculpa, é que eu perdi a jardineira." E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim: essa velha querendo me enganar, gente? Olha, já pensou? Jardineira. O que será que ela tem uma pessoa que cuida do jardim dela? Porque eu só conhecia dois significados para a palavra jardineira. Alguém que cuida do jardim, né? Ou aquela roupinha, as meninas vão conhecer, aquele macacãozinho em forma de vestido. Então eu falei assim, será que ela queria colocar uma jardineira, um macacão e não achou e atrasou? E aí minha colega percebeu que eu estava meio confusa, falou assim, você não entendeu, né? Eu falei, não entendi nada. Ela falou, não, jardineira era como os ônibus eram chamados algum tempo atrás. Então, eu e essa senhora, a gente não conseguiu se entender porque eu não sabia o significado da palavra jardineira que ela estava usando, que é um significado real, é um significado que existe no dicionário. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Dicionário online. Jardineira vai estar, um desses significados vai estar aqui. Só que eu desconhecia. Por que eu desconhecia? Porque hoje a gente fala ônibus, tá? Ó, quer ver? Alimentação. Ó, veículo pouco espaçoso adaptado para transporte de passageiros. Então, existe ainda. Eu não conhecia esse significado, porque caiu em desuso. Hoje a gente fala ônibus. Assim como a jardineira, antigamente, nós tínhamos os bondes, tá? Vou mostrar aqui para vocês também. Bondes antigos, que andavam ali em trilhos de trem no meio da rua. Olha que bonitinho, olha. Esses são os bondes que as pessoas, desculpa, tô com um soluço, que as pessoas andavam então no lugar dos ônibus, tá vendo? Então ele vai falar do bonde, vai falar algumas coisas aí da época, das características. E aí começa então a atividade. 1. Responda as questões a seguir. A. Qual é o tema do fragmento da crônica Balas de Estalo? Tema não é título, tá? Tema é o assunto. Então, sobre qual assunto está falando a crônica? Quando vocês lerem, vocês vão perceber. B. Você percebeu que há diferenças na língua portuguesa utilizada no século XIX? Preencha a tabela abaixo apontando aquelas que mais chamaram sua atenção. Tem uma tabela, vocábulos significa palavra. Expressões são frases, tá? Então, você vai voltar no texto. Essa palavra aqui me chamou a atenção.
porque eu não conheço na língua portuguesa. Por exemplo, encatarroados. Vamos supor que você não conheça, você vai colocar aqui o encatarroado em vocábulo. Uma expressão que talvez você... Olha isso aqui. Terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos. O que será que é isso? Né? Então, se você ficou na dúvida de roçar as ventas dos vizinhos, você coloca aqui em expressões. E isso você vai fazer em todo o texto com tudo que chamou a sua atenção. Não vale falar que nada chamou a sua atenção, tá? Eu quero pelo menos 3 palavras e 3 expressões. C. Você conseguiu descobrir o significado de algumas palavras pelo contexto, ou seja, apenas lendo o texto? Anote apenas essas palavras e o significado delas de acordo com o que você compreendeu. Então, por exemplo, o encatarroado ali, embora seja uma palavra estranha, creio que quando vocês lerem e entenderem o texto, vocês vão descobrir o que ela significa. Então, você coloca essa palavra e coloca o que você entendeu desse significado, tá bom? D. Pesquise em dicionários ou em sites o significado das palavras que vocês ainda não conhecem. Como vocês provavelmente não têm um dicionário em casa e agora, pesquisem. Deixa eu voltar aqui. Vai no Google. Aqui, ó. Põe dicionário online, tá? Pode ser esse, pode ser o Michaelis. Tem o OWISE ou Michaelis, vou escrever aqui, ó, Michaelis, para vocês verem. Michaelis, dicionário, tá? Qualquer um desses, então, para vocês pegarem o significado das palavras. No mínimo, 3 palavras. E bonde era um meio de transporte público na época de Machado de Assis. Alguns costumes daqueles que utilizavam o transporte incomodavam o narrador. Cite alguns deles. Bom, nessa crônica, né, nesse texto, vai falar sobre algumas manias que as pessoas que usavam bondes tinham. E isso está incomodando o narrador. Tanto que ele vai fazendo ali algumas regras, né, algumas leis. Então, você cita alguns desses costumes que incomodavam o narrador, tá? F. Há costumes do século XIX que persistem até os dias atuais entre aqueles que utilizam transporte público? Quais são eles? Então, você vai ler lá algumas manias que as pessoas tinham. Será que até hoje as pessoas têm algumas dessas manias? Se sim, quais são elas? Tá? G. O autor organiza o texto com vários títulos e subtítulos. Essa composição nos remete ao formato dos textos jurídicos, como leis e resoluções. Qual é a intenção do autor ao escolher essa estrutura? Quando ele vai falar sobre meio que umas regras de convivência, ele coloca como se fosse, por exemplo, a Constituição Federal. E quando uma coisa é lei, quando ela está escrita dessa maneira, ela tem que ser seguida, certo? Então, por que será que o autor colocou essas regras propostas por ele em forma de texto jurídico, de leis e resoluções? Por que será que ele escolheu isso? Qual que era a intenção dele? Tá? Então, pensa para que serve uma lei e por que então que ele colocou isso. H. No trecho, é permitido o uso de quebra-queixos em 2 situações. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Percebe-se uma ironia do narrador ao estabelecer este critério para os fumantes. Das alternativas abaixo, qual ilustra melhor a ironia presente no artigo 4 dos quebra-queixos? Aí tem 3 opções, né? Então ele foi irônico, ele quis dizer assim: você pode usar o seguinte: quando não tiver ninguém no bonde, imagina que você vai pegar um ônibus que só tem você, pouco difícil, né? E a segunda ao descer. E quando você descer do bonde, ou seja, os fumantes não vão incomodar as outras pessoas se seguirem essas regras. Qual dessas frases aqui de baixo ilustram melhor a ironia que estava aqui, tá? Então, eu poderia traduzir dizendo assim: o narrador alude ao fato de que o quebra-queixo pode ser usado apenas em 2 possibilidades. O uso de quebra-queixos por um dos passageiros desagrada muito aos outros usuários do bonde. Então, você vai ver qual dessas 4 aqui, né, seria meio que uma tradução dessa ironia, tá? 2.
Podemos dizer que o texto de Machado de Assis possui características literárias. É um texto literário, é uma crônica. Identifique o trecho que configura uma narrativa. Aliás, não sei se é uma crônica ou um conto, tá? Deixa eu ver, é uma crônica. Podemos dizer que o texto de Machado de Assis possui características literárias. Identifique o trecho que configura uma narrativa. O que é uma narrativa? Gente, quando você vai ler um texto que ele narra, descreve alguma coisa, tá? É uma narrativa. Então, pega um trecho em que a gente sabe que é uma história. Por que eu sei que esse texto que eu tô lendo é uma crônica, é uma história, e não realmente um texto de artigo jurídico ou uma notícia de jornal? Por causa desses trechos de narrativa. Então, pega um trecho e escreve, tá? Quando tiver pouco espaço aqui, gente, põe numa folha, põe lá exercício 2, tal, página tal, da apostila São Paulo Faz Escola, para que eu identifique de onde saiu essa resposta. Mas não fica colocando essas nojeiras de ficar tentando encaixar no espaço que não tem, principalmente se a sua letra for grande. Faz uma coisa bonita, tá? B. A parte que fala dos artigos pode ser considerada literária? O que a diferencia dos textos legalistas? Textos legalistas são os textos legais, os textos de leis, e justifique de acordo com o contexto. Então, se você vai ler, vai falar isso é literário ou isso é uma lei? O que será que está diferenciando, né? Será que é uma questão de opinião, alguma coisa assim? Dá uma olhada lá e responde, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, mas façam com carinho, com cuidado, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.